para melhorar saúde e bem-estar, está aqui hoje no Café Mercearia, esse lugar super acolhedor que sempre nos recebe com o maior carinho. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Adilson Ferrante e nós vamos falar sobre um assunto super importante que são as doenças respiratórias. Doutor, muito obrigada por ter aceito o convite, é um prazer novamente entrevistá-lo, né? Muito obrigada e vamos falar um pouquinho das doenças. Vamos sim, Beth. Eu quem agradeço pelo convite e essa oportunidade de trazer informações para todos, para a gente poder trabalhar nesse momento em que a situação não está tão fácil. Doutor, vamos começar falando quais são as principais doenças respiratórias nesta época do ano, porque a gente sabe que quando tem essa mudança brusca de temperatura, as doenças respiratórias se intensificam mais, né? Quais são hoje as doenças respiratórias mais preocupantes, digamos assim? Infelizmente, nesse momento, com a mudança do tempo, nós entramos no inverno e o tempo acaba ficando mais gelado. E a parte respiratória que a gente observa hoje é aumento principalmente de resfriado, aumento de gripe, que nós estamos percebendo muito. Vamos dizer, vivemos uma epidemia de gripe hoje, nesse momento, justamente pela mudança climática. E a questão de bronquites, essas doenças também, elas estão em alta, tem acometido crianças, pessoas mais velhas. Qual é o público que está sendo mais assim acometido com essas doenças? Nesse momento, a questão da bronquiolite também está sendo muito comum em crianças, principalmente na faixa etária até os 2 anos de idade. Também é causada pelo vírus sincicial respiratório, que a gente fala, que acaba acometendo as crianças, mas também idosos. Então, idosos, pessoas acima de 60 anos, acabam também tendo um quadro grave decorrente dessa infecção. Aí entra a questão de bronquiolite em criança, a questão de bronquite também nos adultos, quem tem asma, quem tem DPOC, nesse momento acaba sendo de mais perigo ficar exposto a alguma infecção viral, porque pode se agravar com um quadro grave. Doutor, e a questão da prevenção? A gente sabe que é muito importante nesta época a questão de hidratação, se alimentar bem dentro do possível, mas assim, o que você recomenda para a parte de prevenção dessas doenças? Principalmente, de uma maneira geral, a questão de uma boa alimentação, como você disse, a questão da hidratação, mas o mais importante nesse momento é a gente evitar estar exposto a grandes aglomerações, locais fechados. Se você está com algum sintoma respiratório, é importante o uso de máscara, é importante lavar, higienizar bem as mãos, fazer uso do álcool em gel. Desde aquela época que vivemos a pandemia, ainda hoje nós necessitamos fazer isso. A questão da etiqueta respiratória, quando a gente vai tossir ou de repente quando a gente vai espirrar, evitar usar as mãos, apoiar aqui no cotovelo, nessa região para poder espirrar, tossir, até para evitar, se de repente eu espirro ou acabo tossindo aqui, eu deixo gotículas, eu vou cumprimentar alguém, eu acabo trazendo, também propiciando a transmissão do vírus, sim. E essa questão das crianças, né, que você falou que hoje nós estamos vivendo uma epidemia, está acontecendo muitas internações, essas internações são mais de criança, mais de idosos, porque nós estamos vivendo essa epidemia, né? Infelizmente estamos vivendo essa epidemia. O Brasil está num momento em que, principalmente na região centro-sul, de acordo com dados que a gente vem observando no boletim da Fiocruz, nós estamos tendo um aumento muito exponencial de crianças até a faixa etária dos 2 anos e idosos, pessoas com mais de 60 anos, decorrente de sintomas da gripe, a influenza, que infelizmente estão evoluindo para a síndrome respiratória aguda grave, que não é uma doença, é uma complicação da gripe causada pela influenza. E a influenza A, ela está dominando. Muitas pessoas pensam que, na verdade, é o vírus SARS-CoV-2 que causou a pandemia da Covid de 2019, mas, na verdade, a influenza ela já superou. Hoje, os casos de mortes eles estão atingindo cerca de 73,5% causados pelo influenza A. Então, já superou muito a questão do SARS-CoV. É o principal causador hoje em dia. E os sintomas, eles se confundem muito, né? Então, às vezes a pessoa tem um sintoma respiratório, mas ele se confunde também com o sintoma do Covid e às vezes até da dengue.
Então, a questão do diagnóstico, eu acho que fica, assim, um pouco difícil, às vezes, de ser feito, né? Exatamente. A questão dos sintomas acaba aqui mesclando tudo. É gripe, resfriado, é dengue, é covid. Então, assim, a gente sempre recomenda procurar para que seja feita uma avaliação médica. Por quê? Vamos pensar, o resfriado, ele acaba sendo um sintoma mais brando. É causado por vírus também, principalmente o rinovírus, que acaba gerando o resfriado. Mas é um quadro mais leve, o quadro de febre é mais baixo, os sintomas são mais fracos, a duração geralmente entre 3 e 5 dias a pessoa já se restabelece. Enquanto que a gripe não, a gripe é causada por vírus também, que é o vírus da influenza, principalmente a influenza A, que está circulando mais no nosso meio hoje. Porém, a sintomatologia, ela é mais intensa, vamos pensar, o quadro febril ele é mais intenso. É mais alto. É mais alto, a dor no corpo é mais intensa, o tempo de sintomas também são maiores, em torno de 7 a 10 dias, dependendo aí da situação, pode haver complicações em passar dessa quantidade de dias. Para a gente poder realmente fechar um diagnóstico, hoje a gente tem a questão do painel viral, que a gente solicita, realmente para poder esclarecer qual é o agente que está causando, até para ofertar ao paciente o melhor tratamento. E essa questão da automedicação, ela pode mascarar, né, doutor? Porque às vezes a pessoa toma alguma coisa em casa ali e aí mascara por uns dias, depois passa o efeito, aquilo piora. Então a automedicação é bem contraindicado, né? A automedicação é muito perigosa, a gente não recomenda, principalmente porque a sintomatologia também pode confundir com a dengue. A dengue grave hoje, que é a antiga dengue hemorrágica, se a pessoa ela tomar um anti-inflamatório, achando que é só um sintoma gripal e na verdade for dengue, ela pode prejudicar a evolução da doença e até evoluir para a dengue hemorrágica, que é a dengue grave. Então, assim, a gente totalmente contraindica. Começar com uma sintomatologia na casa é a hidratação, o repouso e sintomático. Sintomático, que eu digo, apenas um paracetamol, uma dipirona e procurar atendimento médico para que seja feito realmente o diagnóstico correto. E o diagnóstico, por exemplo, uma pessoa chegou na unidade básica, como é feito o diagnóstico? Qual é o exame que é feito para ver se essa pessoa está com H1N1, se ela está com Covid ou é dengue? Qual é o exame que é feito? Hoje nós temos o painel viral que a gente fala. Nós fazemos a coleta por meio, pode ser pelo sangue. Nas unidades de saúde, a gente tem até a coleta pelo suave nasal para poder descartar uma Covid também, que é o vírus da SARS-CoV-2, e é feito esses exames. Tem uma janela ideal de tempo, preferencialmente entre o 3º até o 5º dia a gente pode fazer essa coleta para identificar então qual é o vírus que está causando aquela sintomatologia na pessoa. Então tem esse tempo também ideal. Entendi. A pessoa tem que ficar atenta à data que ela começou a ter o sintoma para depois fazer essa coleta. Porque se fizer logo que não está bem, no 1º e 2º dia, pode dar um falso negativo, alguma coisa assim? Perfeitamente. Se a gente adiantar muito o tempo para realizar o exame ou passar muito também do 5º e 6º dia, a gente corre o risco de realizar o exame e esse exame vir negativo. Mas na verdade pode ser um falso negativo. A pessoa ela está doente ali, ela está com o vírus, mas o exame não teve condições de detectar. Entendi. E aí ela pode continuar tendo sintoma, depois tem que voltar novamente para procurar, para fazer ou o suave ou o exame de sangue. O exame de sangue, como a maioria das pessoas, né, assim, a gente imagina, tomou a vacina, por exemplo, do Covid. E o exame de sangue, ele não pode dar o vírus também, apresentar o vírus por conta dela já ter tomado essa vacina? O exame de sangue? Pode até aparecer, mas não significa que a pessoa ela esteja com a doença ativa. Era a mesma situação da época da pandemia. Muitas pessoas elas continuavam positivas porque ainda eram resquícios daquela infecção que ela tinha, porém a infecção não estava ativa naquele momento. Então pode acontecer sim. Por isso da necessidade da avaliação clínica, por isso da necessidade de passar em avaliação sempre. E fazer um acompanhamento mesmo, né? Verificar a questão de febre, a dor no corpo, os sintomas mesmo, né? Perfeito. Toda essa sintomatologia, se a pessoa ela ainda apresenta, é necessário que ela fique em isolamento. A gente orienta que a pessoa que, por exemplo, foi diagnosticada com influenza A,
ela tem a necessidade de ficar no mínimo 5 dias em isolamento, em repouso. Casa, afastado do trabalho. Perfeito. Algo assim. Sem contato com outras pessoas. Se tiver a necessidade de alguma atividade, usar a máscara de proteção. Até no ambiente familiar, se for um ambiente que tenha muitas pessoas em contato com várias pessoas, é ideal estar com a máscara. Isso é um ato de respeito consigo próprio e também com o outro. E esse tempo mínimo de 5 dias. Passou esse período, se a pessoa mantém um quadro febril, isso pode significar que ela esteja ainda com infecção ativa e também transmitindo o vírus. Por isso da importância do acompanhamento, sempre com avaliações frequentes. Geralmente, o que a gente orienta o paciente, mesmo diagnosticando uma influenza A, após 48 horas, a gente sempre está monitorando esse paciente, até o período em que ele deixa de fazer a febre e ele esteja em condições realmente de voltar às suas atividades habituais. E para as crianças, né? A gente sabe que tem acometido muitas crianças também, além dos idosos. O que você recomenda? Quais são os cuidados, né, que essa mãe deve ter com a criança? Às vezes criança de 2 anos, 1 ano, acho que é essa faixa etária que está acometendo mais, né? E quais são os cuidados que essa mãe deve ter, doutor? Porque às vezes a pessoa não tem muito assim, não tá tão frio, não vou agasalhar muito, ou não hidrata direito a criança, não sei, algumas coisas assim. E sai cedo com essas crianças para levar na creche, para deixar às vezes na casa de um vizinho, né? Porque a mãe trabalha também. Quais são as recomendações que você dá? Hoje, nesse momento, idealmente é necessário proteger no sentido de evitar trocar muita temperatura. Eu estou num ambiente quente, eu saio de manhã para levar essa criança à escola ou à creche e eu não agasalho bem, eu não coloco uma touca, essa criança não está com a quantidade de blusa suficiente para proteger e aquecer esse corpo. Às vezes está com a imunidade mais baixa também, né, doutor? Se a imunidade estiver baixa, isso já vai ser uma porta de entrada para a infecção. Se ela já tem um problema prévio, também pode facilitar esse quadro infeccioso. Então, recomendação de um agasalho suficiente para enfrentar uma temperatura mais fria que nós estamos vivendo, a hidratação ideal, a amamentação é essencial que se faça até os 6 meses, pelo menos, de idade, exclusiva ali para aquela criança, porque vai proteger. A faixa etária até os 2 anos de idade é a faixa etária que é mais acometida pelo vírus essencial respiratório. Nesse momento ele está circulando e esse vírus é o que mais causa bronquiolite em crianças, é o que mais leva à UTI e é o que mais causa morte. Então, assim, recomendações básicas como um agasalho, uma hidratação, uma boa alimentação, a amamentação já vão ser suficientes para a gente proteger a nossa criança, sem dúvida nenhuma. É importante a gente falar dessa questão da amamentação, né? Porque às vezes a mãe acaba deixando um pouco de amamentar, às vezes por falta até de oportunidade, mas, sabe, quando não dá para amamentar, esgota o leite, deixa na chuquinha lá e não deixa de amamentar, porque o leite materno é uma prevenção mesmo, né? Uma prevenção, uma proteção natural. Exatamente. Outra situação muito importante também, Beth, que vale a pena a gente comentar como uma medida preventiva é a questão da vacinação. Infelizmente, nesse momento, nós estamos aí com uma taxa média de 30% a 32% de cobertura vacinal. Muito baixa. Muito baixa. A gente não tem, com essa taxa de vacinação, atingir uma contenção do vírus, impedir a propagação. Então, o que o governo do estado de São Paulo propôs? Desde o dia 20 de maio do mês passado, foi liberada a vacinação da gripe para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses. É uma vacina segura, ela é feita de vírus atenuado. Então, assim, a vacina ela não vai causar a gripe. Isso é importante você enfatizar, porque tem muitas pessoas que tomam a vacina, aí passam os dias, a pessoa pega uma gripe ou um resfriado, digamos assim, depois a gente vai falar até da diferença, e a pessoa fala assim, eu tomei a vacina, é diferente, não é isso, né? A pessoa estava com alguma imunidade mais baixa, adquiriu a doença e ela relaciona com a vacina, porque tem que relacionar com alguma coisa, precisa justificar, né? E ela se justifica dessa forma que é errado, porque a vacina, todo ano, ela vem com alguma proteção diferente, né? Então, por isso que é importante a gente tomar a vacina todo ano. Exato, a questão de tomar a vacina e ficar doente, ficar com um resfriado ou até com uma gripe,
não é culpa da vacina. Porque o que acontece? A vacina em si, a partir do momento que a gente toma ela demora de 10 a 15 dias para poder começar a fazer o efeito, para o teu corpo realmente reagir ali e combater. O que acontece? Nesse meio tempo, de repente você pode ficar exposta ou a tua imunidade pode estar mais baixa e você vai acabar contraindo. Geralmente não é a gripe, geralmente é um resfriado que vem ali naquele momento. Fora que é importante frisar o que você disse. A vacina, ela protege contra as cepas mais prevalentes no ano anterior. Existem várias cepas circulando. Se você der o azar de ficar exposto a alguma cepa que a vacina não teve a cobertura, vai acabar pegando a gripe, mas não necessariamente não é culpa da vacina. Não é culpa da vacina. Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações em relação às doenças respiratórias e um outro tema importante também que a gente precisa fazer um alerta, principalmente para os jovens, que é o vape.